Vamos lá, meu querido Fernando Brito. Bom, você já começou com tudo. Agora, você sabe que eu hoje, quem que me. O Roberto Tardelli, que é o primeiro entrevistado, ele colocou a seguinte questão sobre a OPEP, que o Brasil, uma vez dentro desse grupo, ele pode também se ver limitado internamente em função das diretrizes do grupo. O que você acha Ora, disso? não, porque existe uma diferença. Existe uma diferença. Isso não é OPEP. Isso é OPEP Plus. Sim. OPEP, tá? São os países, tá, que se cartelizaram para controlar a torneira do fornecimento de petróleo do mundo de maneira a oferir lucros maiores. E fizeram muito bem, porque até o surgimento da OPEP, até a crise do petróleo de 73, o barril do petróleo era vendido, em média, alguma coisa em torno de $3. Hoje, o preço roda em torno dos 80. O mesmo com a inflação do dólar nesse período, você vê que a receita desses países cresceu imensamente. Tá? E eles foram e são saudados como grande expressão do progresso, do sucesso do capitalismo comercial feito com petróleo. Tanto que você vê, não faz muito tempo agora, na Copa do Catar, cada entrada de correspondente esportivo era um derretimento em relação às belezas e luxos daquele país. Bom, então a conversa, não tendo o que argumentar, a conversa vai para essa questão. Como é que você vai se juntar àqueles bandidos do aquecimento global porque são interessados em produzir petróleo? Como é que você vai se juntar a gente que é ditadora, que é sanguinária, que é... Como se nós, na hora de fazer relações comerciais, tivéssemos que colocar um filtro ambiental ou institucional nessas relações. É claro que elas funcionam para outras coisas. É claro que a gente deve condenar e criticar todos os deslizes que esses países, deslizes não, os crimes que esses países cometem do ponto de vista das instituições. Mas nós não podemos misturar isso com as nossas relações comerciais. Se não, sabe, a gente fica igual a quem, Conde? Sabe quem a gente começa a se parecer? Quem? Com o Milei. É o Milei que diz isso. Não quero saber da China porque é uma ditadura comunista. Não quero saber do Lula porque é um comunista. A imprensa parecendo Milei, né? E a esquerda, uma parte da esquerda. Eles agem exatamente da mesma forma. Enquanto para nós, o que interessa é fazer com que a inserção brasileira no mundo não seja só uma fábrica de empobrecimento do país. Porque nós queremos, a imprensa quer, a imprensa reivindica, a imprensa protesta, para cada grãozinho que se põe de obstáculos ao investimento internacional no Brasil, quando este investimento é lucrativo para quem está lá fora. Tanto que nós tivemos dificuldade em taxar até mesmo os fundos offshore, como se fossem os pobres coitados que não pudessem pagar nem mesmo o imposto de renda que o brasileiro assalariado paga. Mas quando se trata do Brasil se inserir no mundo com o poderio que ele tem, que ele pode ter, em matéria, aí sim, de transição energética ou de produção daquilo que se vincula à terra e à natureza, porque, afinal de contas, a agricultura é isso. Quando a gente exporta soja, quando a gente exporta milho, quando a gente exporta sorgo, nós estamos exportando terra, nós estamos exportando sol, nós estamos exportando água. Porque é por isso que aqueles países não produzem e compram de nós. Então é a nossa natureza que está ali. Nós temos que entregar a natureza gratuitamente, sem nenhum benefício econômico para o nosso país. Não, e aí vem a seguinte reflexão, né? O presidente ideal para esse grupo da imprensa e das elites brasileiras é o Bolsonaro, né? Que fazia o Brasil passar vergonha todo dia, no mundo todo, né? Esse que é o ideal, né? Para
para esse universo aí do comentário. Ô, meu querido Fernando Brito, eu fiz um card especial para você aqui, para a gente anunciar o seu Pix. Eu não sei se você percebeu a capa do nosso programa aqui. Você percebeu que eu coloquei você aqui? Percebi. Você percebeu isso? Os credores até vieram. Só você ainda está vivo? Peraí, não está me devendo aquela Não. Mas você percebeu a foto sua que eu pus? Olha, Tardelli, o Inoco, o Lacife. Não, esse aí não sou eu. E você? Não. Você é esse leão. Você é esse leão do Pica-Pau. Não diga isso, sabe por quê? Eu sou adepto de um ditado gaúcho que se diz assim: não entre como leão para não ter que sair como cão. Ele não tinha percebido. Mas olha, eu falei, esse aqui, você assistiu o Pica-Pau, né? Claro, né? Isso é sua inveja calva. Eu vi você. É sua inveja calva. A calvície transforma você. A calvície transforma você. Transforma. Esse tupete todo aqui, você é esse leão aqui, ó. Tá aqui. Para quem quiser colaborar com o Fernando Brito. Eu também tenho certeza que, além do leão cabeludo, também o Graúna também foi em minha homenagem, porque ele não embranquece o cabelo. A Graúna, você gosta do tema, né? Da Graúna, né? Tá, claro. Vou fazer uma vinheta para você. Quem não gosta de choro, bom sujeito não é. Quem gosta de choro, bom sujeito não é. Olha, eu quero falar da COP 28 com você, do lobby do petróleo e tudo mais. Enfim, um outro tema que não tem a ver especificamente com a posição do governo brasileiro, mas antes, por prudência, eu preciso, né, passar a palavra para você e pedir para você me dizer os temas que mais te chamaram a atenção nessa semana. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, você sabia, Fernando Brito? Os temas mais relevantes. Porque se eu falar uma coisa, ele vai falar assim, não, eu não quero falar disso, vou falar de outra coisa. Então, eu quero falar de tudo. Eu não me contento, mas eu acho que a questão que é mais importante nisso tudo aí, e que eu não quero deixar passar, porque o Nassif abriu a fala dele, né, tocando nela, que é o absurdo que está se tornando a atuação do legislativo brasileiro. Se há um poder que atenta contra as liberdades democráticas, contra a institucionalidade hoje, é o poder, por incrível que pareça, o poder legislativo. O poder legislativo iniciou uma ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal que não vem de outra razão, senão a do fato de que o Supremo se tornou o principal obstáculo à continuação do golpismo e do autoritarismo de extrema-direita no Brasil. É isso que está movendo o Congresso. Então, nós temos que ter muita calma, muita frieza, né, para saber como e até por quanto negociar com o Congresso, para evitar que essa fúria destruidora que eles demonstram agora contra o Supremo se volte amanhã contra o governo eleito pela população. E uma dessas atitudes é essa que está sendo bem feita com muita lucidez pelo governo Lula, de conseguir forjar uma aliança com o judiciário para que dessa aliança possa se estabelecer um núcleo de resistência ao que esse Congresso ainda tentará fazer. Repare que nós estamos apenas com 11 meses de governo. Nós não conseguimos aprovar as coisas mais simples, senão por negociações e entregas, negociações e concessões. Questões que não têm a menor repercussão na vida econômica do país, mas tem forte repercussão fiscal, como essa da taxação dessas loterias esportivas, dessas apostas esportivas. Até isso você não consegue passar no Congresso. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, o Lula tem que ser menos criticado, né, pelo que ele está deixando de fazer, do que elogiado pelo que ele está conseguindo fazer com esse Congresso,
que tem 70% de forças de direita. A esquerda não chega a 20% e tem 10% ali que se equilibra. Que a gente poderia chamar ali de, né, uma direita com consciência. Então, eu acho que essa questão é a questão que a gente não deve descer. Eu não quero ficar descendo ao varejo, entendeu? Porque o tempo não dá para a gente pegar aí, só essa semana foram 4 ou 5 questões, né? E nós temos uma imprensa, comentaristas na imprensa, né, que, francamente, adoram ficar nessas questões particulares e discutir abobrinhas, né, enquanto o país está ardendo. Enquanto Está nós estamos... precisando dessa síntese, está precisando de uma análise mais robusta, né? Tá muito degradada, né? Você acha que você chama isso de debate público? Não? A mídia brasileira? Não, não a mídia só, né? Mas também intelectualidade, academia e tudo mais. Não, a academia e a intelectualidade estão perdidas na pauta ideológica, aceitaram o discurso da direita. A gente fala muito quando quer criticar a direita, que eles colocam acima de tudo a chamada pauta de costumes, não é isso? Sim. Que são as questões essenciais para a vida do país, etc. e tal, o beijo gay, o banheiro. Exatamente. Nós fazemos o quê quando caímos dentro da cegueira do identitarismo teimoso e puro? Nós fazemos a mesma coisa. Ao contrário, nós até facilitamos a vida deles. Porque nós estamos trazendo para o primeiro plano das discussões as coisas que não são absolutas. São problemas? São. São, como disse o Nassif, uma pauta civilizatória? São, sim. Devem ser defendidas? Sim. Mas elas não são o eixo, o núcleo dos problemas políticos do Brasil. Elas são, como a minha avó dizia quando a gente chegava com uma nota 7, 8 da escola, né? Ela dizia: meu filho, você não fez mais que obrigação. Defender os direitos das pessoas, a igualdade das pessoas, a plena realização das pessoas, isso não é mais que obrigação. Mas essa não é a nossa causa central. São causas? Sim. Devem ser praticadas? Sim. Né? Mas jamais, como diz o Jeff aqui, serem usadas para nos dividir. Mas você reconhece que o mundo, enfim, todo ele, se você pensar nas autoridades europeias, nos executivos, na União Europeia... O mundo mudou? Não é mundo... isso que eu vou falar. Eu estou dizendo que, assim, caiu profundamente a qualidade do debate no mundo todo. Ah, sim. Né? Ao contrário do que acontece com os vinhos, com o tempo a humanidade, nos últimos tempos, ela só vai piorando, entendeu? Mas isso aí, ô Conde, isso eu acho que se deve, talvez vá aparecer uma nova forma de organização, mas se deve também à crise das ideologias e dos partidos. E do capitalismo, né? Eu acho que não, eu acho que, olha, nada me deixa tão triste quanto ouvir uma música, agora já velha, dos Titãs, que diz assim: eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Entendeu? Eu não quero saber só do que pode dar certo, eu quero saber do que pode ser bom. E eu tenho todo o tempo do mundo a perder, porque o tempo não é meu, o tempo é minha vida na sociedade. Então, eu acho que nós estamos vivendo essa crise, né, do egoísmo, do individualismo, né, que leva, do plano institucional, à dissolução de partidos, de ideologias, de correntes de pensamento, de projetos de mundo, e tudo mais que gerações anteriores à minha, e até mais ou menos a minha, um pouquinho mais, né, traçaram como coisas mais importantes das suas vidas. Ô Brito, se você me permite, às vezes eu hesito em convidar intelectuais, assim, professores de filosofia e tal,
porque eu não quero trazer um debate tão aprofundado, né? Que a gente tem uma coisa muito profunda, assim, gasta os neurônios, né? Mas eu trago o Brito, que é um jornalista, e ele me vem com essa tese aí, que é a tese né, que a gente precisa realmente, é o desafio para a gente, né? Muito profundo isso, Brito. Você está muito filosófico. Pois é, um defeito, né? É um defeito horrível isso aí. Olha só, deixa eu ir para o bate-papo aqui. O Hussein Brasil está dizendo: COP28, mais um discurso histórico do Lula. Hugo S. colaborando conosco. Gilberto Luiz, Nassif Conde, a mídia corporativa deixou a missão do jornalismo como força civilizatória de lado e hoje só defende a sua parte no butim do Estado. Eu resumo um pouco aqui do que o Brito está nos dizendo também. Carlos Augusto de Bonis Cruz: as elites vivem muito bem das migalhas que caem do grande banquete. Você quer falar, querido? Pode falar. Olha, que ela deixou de lado a pauta civilizatória, deixou. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela é suicida, porque ela não está nem cuidando da parte dela. Tanto que a mídia está sendo destruída pelas big techs. Está sendo destruída. Você hoje pega um império como a Globo, por exemplo, ela não é 10% do que ela foi há 20 ou 30 anos atrás em matéria de interferência na vida do país. Ainda bem, né? Ainda tem e ainda bem, mas não é, entendeu? Elas, como era aquela pílula vermelha lá a pílula, como é que é? Matrix, a pílula vermelha, então tinha que escolher entre uma pílula Red azul... Red Pill, que os malucos chamam de Red Pill. Isso, eles tomaram, eles trocaram, né? A ideia de um país desenvolvido, independente, autônomo, né? Por uma colônia, de onde caem essas migalhas que você colocou aí na observação do próximo leitor, porque eles se satisfizeram com isso. E logo nem isso haverá para eles. Deixa eu terminar de ler aqui os comentários, o Brito. As elites vivem muito bem, o Carlos Augusto de Bonis Cruz, né? As elites vivem muito bem das migalhas que caem do grande banquete, são reacionárias com elas mesmas, nada vinga, são as mesmas há 200 anos, vivem de sugar o Estado uma capitania hereditária. Obrigado, Carlos. O Fernando Vai está dizendo aqui: convidados culpam a imprensa e todos a defendem. Não entendi muito bem isso, vamos tentar entender na sequência aqui. Hussein Brasil: fala de Brito merece não só corte, mas moldura. Ah lá, Brito, botar a sua fala na moldura aqui. Eu concordo, né? Assim, não gostaria de fazer isso, né? Mas concordo. Brito. Marcelo Graça Fortes: que bom ver o Brito. Fundamental, tijolaço. Pode comentar à vontade aqui os comentários, se você retomar. Eu vou para aquilo que você não entendeu. Eu vou para aquilo que eu não entendi. Vai para aquilo que eu não entendi. Mas antes então vai lá. E essa questão, né, que a gente critica a imprensa, mas a defende. Né? E é isso mesmo. É isso. A gente critica o comportamento da imprensa, a gente critica a estrutura oligárquica da imprensa, a gente critica a estrutura monopolista da imprensa, a gente critica, inclusive, né, a comunicação, né, entontecida, né, das redes sociais, mas, no fundo, a gente tem que defender o direito supremo e essencial das pessoas se manifestarem, de serem ouvidas. Quando a gente defende a imprensa, né, a gente está defendendo a liberdade de manifestação. A gente está defendendo algo que já nem talvez mereça mais ser chamado de imprensa, porque o que é impresso nisso aí é quase nada. A gente está defendendo o que os ingleses chamam de freedom of speech, a liberdade de falar. Nós somos inseparáveis dela, porque o silêncio é parceiro dos tiranos. O silêncio é a trilha sonora da injustiça. O silêncio é a morte. E quem defende a vida humana, inclusive no seu aspecto social e coletivo, não pode ser a favor disso. Então, não há nenhuma contradição no que a gente está fazendo. Né? Nós nos arriscamos durante o período
da ditadura, em defesa dessa liberdade, e hoje, né, não há sacrifício que seja grande a gente fazer para defender o espaço que a gente conquistou a duras penas. Mas o fato é que esse formato, né, de produção de informação consagrado aí, você falou da Globo, enfim, dos jornais impressos, que nem podem mais ser chamados de impressos, esse formato se esgotou, né? Acho que a gente precisa de uma lufada de inovação, no mínimo, para produzir informação de qualidade. Você vê a cobertura, por exemplo, do genocídio que está transcorrendo em Gaza, né? Como a imprensa, em especial a brasileira, eu me lembro do Coronel Siqueira, que é aquele perfil humorístico no Twitter, dizendo assim: o Fantástico devia chamar o Netanyahu para apresentar o programa de uma vez, né? Tal é a parcialidade dessa cobertura. Fala, Brito, sobre isso. Olha, eu estava aqui vendo se achava rapidamente aqui um poema do Neruda, né? Pode procurar, pode procurar. Só um segundinho aqui, que explica bem como é que não existe uma coisa está morrendo e outra está nascendo, né? Tem a frase do Gramsci sobre isso também, né? Então, ele escreveu um poema na Guerra Civil Espanhola, né, em que ele diz que: olhem minha casa morta, olhem a Espanha arrebentada, mas de cada casa morta sai metal ardendo, em vez de flores. Mas de cada buraco da Espanha sai Espanha, e de cada menino morto com fuzil sai um fuzil com olhos, e de cada crime nascem balas que encontrarão um dia o lugar do coração. É isso. Por mais terríveis que sejam as situações, que mais terrível seja o que nós estamos vivendo, a gente sabe também que é de dentro disso, né, que vai brotar o novo, vai brotar o justo, vai brotar o belo. Né? Agora, se demorar muito para brotar o novo, né, com o aquecimento global, essa coisa toda, eventos extremos, talvez a gente fique no meio do caminho. Não. Você sabe quem era Pégaso na mitologia grega? Vagamente, eu já esqueci já, porque... Pégaso é aquele cavalo alado, branco, lindo, sim, né, sobre o qual montou Teseu e partiu para os... Você sabe de onde nasceu o Pégaso? Que era a coisa mais linda do mundo, um cavalo branco, cheio de... Ele nasceu do esterco, não é uma coisa assim? Nasceu do lixo? Ele nasceu da cabeça decepada da Medusa. É evidente que isso é uma metáfora, nem Pégaso não existiu, não nasceu de cabeça nenhuma, muito menos da Medusa, né? Mas isso é uma metáfora para dizer que das coisas mais feias e mais terríveis podem brotar as mais sublimes e bonitas. Então, é nisso que a gente deve concentrar o nosso pensamento. Tá? Por pior que seja a nossa comunicação, ela é melhor do que o silêncio. Ela nos dá a chance de que alguma coisa boa venha a brotar, se não agora, daqui mais para frente, algum tempo depois. É o work in progress, né? A gente não pode parar de trabalhar, não pode parar de forçar a eclosão de algo bom, como você está colocando aqui. O Hussein Brasil está dizendo: nosso tempo, o meu invisto ouvindo gente lúcida. Faculdade de Jornalismo, aula magna, Brito no Conde. Ana Pimenta, Silêncio, trilha sonora da injustiça. Olha só, pessoal também aqui indo na onda do Brito. Hussein, precisamos decepar as medusas que vivemos. Ô Brito, você falou do Milei, e ontem eu li uma chamadinha que muito interessante, que é o seguinte: foi um estelionato eleitoral, mas um belo estelionato eleitoral, porque o Milei falou horrores na campanha e agora ele está um gatinho. O Brito, você está acompanhando isso? Eu queria que você comentasse rapidamente. Mas eu ouvi, me fugiu, infelizmente, não tô poupando o nome, não, mas eu ouvi um comentarista de televisão
outro dia, que foi genial. Ele falou assim, não, essa questão de acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, né, ele não vai fazer, ainda bem que não vai fazer. Né? Ele falou na campanha, prometeu na campanha, né? Mas aí o eleitor, mas o eleitor, aí a campanha, o eleitor sabia que ele não ia fazer, entendeu? Então, é um estelionato eleitoral, mas um estelionato, eu concordo com ele, de alguma maneira autorizado, porque a camada dirigente da Argentina, que votou no Milei, né, ela sabia que era mentira. E votou mesmo assim. Né? Não é um me engana que eu gosto. É engano o povo que eu gosto. E foi assim várias vezes. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, né, criaram-se compromissos e expectativas que talvez façam que o Milei acabe escorregando e sendo pressionado a tomar medidas drásticas, radicais na Argentina, e aí só Deus sabe o que vai acontecer com os hermanos. Você disse aqui que o Milei está fadado a fazer um choque, né? Aliás, a Argentina... Eu acho que sim. Não tem como. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque como explicar daqui a 3 meses que nada tenha se alterado? Como explicar? É preciso fazer alguma coisa. Olha, os argentinos não são moleza, não. Aquilo ali tem uma tradição de rua, de protesto. Eles ainda têm, ao contrário da gente, um núcleo sindical muito forte. Muito forte. Entendeu? Eu acho que, na verdade, essa eleição foi para tirar o Massa, assim, que não estava correspondendo. E agora o Milei que se cuide, né? É um pouco isso que você está falando, né? Eu acho que não é que se cuide, não. Eu acho que ele vai ter alguma obrigação de entregar as promessas enlouquecidas dele. Não todas, claro. Né? Mas ele vai acabar sendo levado a isso, pela pressão social. Brito, a gente está encerrando aqui, está terminando o nosso papo. Você começou falando do Legislativo, do Congresso, fazendo, enfim, uma crítica sempre, enfim, é recorrente isso também, né? Mas também é aquela coisa, é melhor um Congresso desse do que nenhum, né? E sobre o STF, que também está um pouco nesse bolo, um pouco confuso, fazendo uma lei não, né? Abrindo um precedente de controle da imprensa, da informação. Você está acompanhando isso? O que você pode falar do STF para a gente? Eu acho que está se criando uma tempestade em copo d'água, porque tem coisas criticáveis na decisão. O próprio Gilmar Mendes assinalou hoje que deve haver revisões, deve haver um esclarecimento maior da decisão que foi tomada pelo Supremo. Mas eu estou muito focado, talvez até porque meu estado de saúde não permite uma atividade de dia inteiro, eu tenho que concentrar meu trabalho, meu raciocínio em algumas poucas horas do dia para poder aguentar. Eu estou muito focado nos problemas principais. Eu acho que qualquer instituição dessas, Conde, né, qualquer instituição dessas pode se aplicar aquela frase do olhando bem de perto, ninguém é normal. Entendeu? Eu acho que elas têm defeitos, elas têm deformações, elas têm bocas tortas pelo cachimbo do autoritarismo, né? Mas elas são ainda aquelas, né, que provaram, nos momentos decisivos, que foram capazes de defender as instituições democráticas. Imagina se nós não tivéssemos o Supremo capaz de agir no 8 de janeiro. Talvez nós não estivéssemos aqui, Conde. Ou talvez estivéssemos, mas o país tivesse recuperado a democracia só após gravíssimos prejuízos e conflitos, né, que fossem até a luta, a intervenção armada. Então, eu acho que é bom a gente se segurar com esse negócio, entendeu? Eu não tenho a pretensão de dizer que a liberdade de expressão está sendo tolhida, contida, ou o exercício da liberdade de imprensa está sendo limitado pelo Supremo, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Como não é verdade também que
que o país esteja ficando sujeito a decisões monocráticas, né, do Supremo, né, porque não foram referendadas pelo coletivo ao ponto de justificar toque de caixa, uma proposta de emenda constitucional para modificar isso. Não existe nada disso. Entendeu? Então, quando você tem marolas, ondas, tempestades feitas em cima de coisas que não existem, comece a desconfiar que os objetivos são outros. Fernando Brito, aqui no 11 News, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Sexta-feira, um excelente fim de semana para todos. Semana que vem estaremos de volta aqui com mais uma semana, uma temporada do nosso programa. Obrigado, Fernando Brito. Eu que agradeço, Conde, agradeço a acolhida que você me deu, a paciência que você tem comigo, agradeço, sobretudo, aos leitores e telespectadores que estão me ajudando a sobreviver a esse período difícil, do qual eu espero sair, e eu consegui me manter todo esse tempo e cuidar da minha saúde, graças à generosidade das pessoas que, além de me ouvirem e terem a paciência de me ouvir, também tiveram a generosidade de contribuir lá no Pix do Tijolaço. Obrigado a todos e, se eu não voltar antes, até a próxima sexta-feira. Até próximo. Não, eu coloquei você na sexta-feira porque você não pôde vir na quinta. O dia certo é quinta. Vamos ver se vai dar certo. Estarei aqui. Valeu, gente. Valeu.